Hoje com Adriano Conceição, em The Head. Tudo bem, Adriano? Boa noite. Tudo bem, Douglas? E você? Tudo jóia, muito bom. Obrigado pelo seu tempo, né? Dia longo de trabalho e você esperou a gente aqui para poder fazer essa gravação. Muito obrigado pelo seu tempo. O Adriano é formado em Ciências Econômicas pelo Mackenzie, MBA em Gestão Empresarial pela FGV e longos anos aí de compras, né, Adriano? Uma passagem longa pelo Walmart, mais de 10 anos, pelo que a gente está vendo. Pizza, celulares, né? É isso? Depois a gente vai falar um pouquinho mais. Burger King e agora Edenred. Muito bom, bem-vindo ao Café Comprador. Primeira coisa que a gente quer saber aí da sua experiência, a sua formação te ajuda nesse seu trabalho? O que você tem a dizer aqui para o nosso amigo comprador que está assistindo a gente aqui? Bom, Douglas, a formação em Ciências Econômicas ajuda bastante, porque em compras basicamente a gente fala em mercado. Tá? Então a gente fala, por exemplo, forças de Potter, e a gente fala que aí vai a administração, o complemento da minha graduação é a administração, né? Porque ciências econômicas é uma ciências humanas, né? Apesar de muita gente acha que não é, que é matemática, etc, etc, e o que menos tem em economia é matemática, né? A gente fala sobre história, a gente fala sobre mercado, etc, etc, mas tem um gap que é a administração, a gente não fala sobre RH. E aí eu decidi fazer o complemento com MBA em administração na GV, que complementou muito o que eu sentia de falta, de gap, que eu sentia falta de administração, eu sentia falta de... A gente fala muito em compras, em Potter e assim por diante, e outras coisas que muito comprador sabe aí, e economia não tem. Então, respondendo diretamente, a formação me ajudou muito. Tá? Hoje você está aqui na Edenred, qual que é o tamanho da sua equipe, mais ou menos? Hoje a Edenred é uma empresa de serviço, então nós compramos basicamente grandes contratos de serviços nacionais e internacionais. A equipe é pequena porque a equipe de compras ela é muito de inteligência e pouca de operação. Tá? Então nós operamos pouco compras, mas nós negociamos muitos contratos grandes, né? Então muito comprador está acostumado com produtos, né, que é volume. Então, eu costumo falar que nós não compramos muitos volumes, nós compramos muitos serviços e dinheiro e contratos grandes. Volume financeiro alto. Volume financeiro alto e volume operacional baixo. Falando ainda em formação, os profissionais que trabalham na sua equipe, eles têm que tipo de formação? Basicamente, administração, tá? Quase todos eles são formados em administração. E tem dois deles têm MBA. Bom, Adriano, fala um pouquinho aqui pra gente sobre a tua carreira, né? Você passou muito tempo no Walmart, né? Vamos falar de Walmart. A gente sabe que trabalhar nesse segmento, varejo, é muito agressivo, são muitos desafios, o mercado ele não é estável, a gente tem uma economia brasileira bem complexa, a gente tem um cenário não muito favorável para você ter um varejo estável e tranquilo, né? Quais foram os seus principais desafios no Walmart? O que você enfrentou? Fala um pouquinho para a gente poder conhecer a tua carreira. Bom, Douglas, o Walmart, para mim, basicamente, eu trabalhei em outras empresas antes, mas o Walmart, para mim, foi a empresa mais significativa de início de carreira. Entrei no Walmart, eu tinha 18 anos, saí com 36. Trabalhei lá 18 anos. Entrei como empacotador, saí como gerente sênior de compras, Brasil, nacional, né? Então, para mim, foi uma escola, né? Eu tive desafios assim monstruosos, né? E graças a Deus consegui superar com a ajuda de muitas pessoas que passaram aí, que sempre passam por nós e ajudam, e a gente sempre lembra, né? Eu fui promovido a gerente de compras, eu tinha 23 anos, né? E eu era o mais novo da equipe. Né? Eu tinha um gerente um diretor que veio de fora, americano, né? Eu reportava direto para ele, e para mim foi um dos maiores aprendizados que eu tive na vida, né? Porque é um choque de cultura enorme. Nós brasileiros, nós estamos acostumados àquele somebody love, né? Aquela coisa de quebra-gelo, de bater um papo, falar sobre futebol, falar sobre o tempo. O americano, né, o europeu também, algumas partes da Europa são assim, os franceses, por exemplo, aqui, eles são assim, eles são muito diretos. Então, nós viemos aqui falar sobre o quê? Nós viemos falar sobre a negociação de gelo,
Então o cara começa falando, então, o preço do gelo é isso, isso, isso. Né? Ele mal fala bom dia, boa tarde, boa noite. O americano é muito assim, né? Ele é muito correto, né? A gente falava que o americano é by the book. Então, se a mesa tem que estar aqui, ela tem que estar aqui, pronto. E a gente já não é assim, a nossa cultura não é assim, né? Então, o maior desafio que eu tive nessa época foi cultural, tá? Pouco técnico, porque técnico a gente aprende, né? Os compradores que estão ouvindo e vendo aí, eles sabem que ninguém um dia, sei lá, fala para o pai, eu quero ser comprador, né? Ninguém vai para a faculdade e fala, eu vou me formar como comprador. A gente vai aprendendo e vai aprendendo a gostar e vai dobrando os desafios no meio do caminho. Como é que você caiu em compras lá dentro do Walmart? As pessoas que têm participado aqui do Café com o Comprador, na sua grande maioria entrou em compras por acaso, né? Eu também, a minha carreira, eu acabei caindo em compras, me apaixonei e não quis sair mais. Foi assim também contigo? Comecei no Walmart como empacotador, era muito novo, tinha 18 anos, né? Trabalhei 5 anos em operações de lojas, né? Depois de empacotador eu fui promovido, virei chefe de departamento lá no Walmart e me surgiu uma oportunidade para ir para Minas, né? Para BH, para gerenciar uma das lojas, né? Uma das partes das lojas, né? E fiquei 1 ano gerenciando lá e era muito legal, eu gostava pra caramba, mas era muito pesado, né? E eu não tinha tempo de fazer faculdade, na época eu tinha um sonho que era de fazer faculdade. E eu não tinha nem tempo nem dinheiro, né? E quando tinha dinheiro não tinha tempo, quando tinha tempo não tinha dinheiro, enfim. E aí surgiu a oportunidade de abrir a loja e um dos gerentes do escritório do Walmart, né, o gerente de compras e montagem de loja na época, que o Walmart era muito pequenininho, ele veio e a gente começou a conversar, ele pediu para eu dar uns treinamentos sobre operação de loja para eles, eu dei, sem problema nenhum. Ele gostou de mim e falou, cara, eu tenho uma vaga na minha equipe como assistente de compras, você tá afim? Eu falei, cara, eu não tenho a mínima ideia do que faz isso, mas é para voltar para São Paulo, eu quero, né? E na época ele melhorou bastante o meu salário, eu tive a oportunidade de voltar para minha família e ainda trabalhar em compras, que eu não sabia exatamente o que fazia, mas desafio aceito. Cara, eu cheguei e me apaixonei assim de cara, né? De cara eu me apaixonei, ainda tive a oportunidade de fazer a faculdade, tive a oportunidade de estudar línguas, enfim, porque aí a empresa conseguia me proporcionar e aí nunca mais eu saí.